Está tudo bem, eu estou alcançando os meus objetivos, as conquistas estão acontecendo, mas está faltando algo dentro de mim. Será que você já se sentiu assim em algum momento? Uma pergunta lá dentro de você, lá no seu consciente, na sua mente, que pergunta a você: por que isso? Para que isso? Olha só, as crises existenciais, uma das maiores dores mundial no mundo inteiro. Cristãos, não cristãos, pessoas de todo tipo de religião, todo tipo de crença está passando dificuldades como essa. E olha só, esse é o tema do nosso vídeo. Como vencer a crise existencial? É claro, à luz da Bíblia. E se prepara porque esse vídeo ele vai te entregar algo que vai mudar completamente. Olha só, não é algo simples de a gente falar. Não é algo que a gente possa dizer: você vai fazer dessa forma, então logo não é mágico. E olha só, isso aqui é um conteúdo que trata como educativo, como algo que nós estamos informando. E não estou sugerindo aqui que abone nenhum tipo de tratamento ou de forma individual você recorrer a um profissional. Então, isso é muito importante esclarecer, porque, de fato, a internet está cheia de conteúdos e, na maioria, pessoas que não têm uma formação. Assim como eu, sou apenas um estudante, mas mesmo assim eu tenho um propósito de te ajudar. Esse é o meu propósito aqui, poder te ajudar de alguma forma. Então, como eu posso vencer, à luz da Bíblia, as crises existenciais? É algo que nós estamos vivendo isso. As pessoas estão constantemente no automático, mas aquela pergunta que não cala dentro da sua mente: por que eu estou fazendo isso? Qual o meu propósito? Quem eu sou? Então, essas são as raízes, que não é só emocional, muito mais do que isso. E eu separei aqui um conteúdo bastante importante. Olha só, é mais que um estado emocional. É muito mais do que isso. Mas também é perda de sentido, de identidade, de propósito. É quando você está reagindo ao mundo, mas ainda continua porquê. Continua aquele porquê dentro de você. Então, é um conflito profundo de quem você é. Olha só, quem eu sou? Para que estou vivendo? E quem estou me tornando? São perguntas que claramente as pessoas fazem quando estão em um momento desse vazio existencial. As crises existencial já está dizendo no seu nome. São crises de existência. O ser humano, em um determinado momento da sua vida, ele vai questionar. Ele pode ter a fé que tiver, mas ele vai questionar a si mesmo, vai questionar o propósito da sua vida, vai fazer pergunta, e até certo ponto é comum a gente fazer perguntas daquilo que a gente não sabe. Isso não é ser ateu. Isso é simplesmente você ter questionamentos que precisam de resposta. E olha só, Viktor Frankl, aquele homem que foi um dos sobreviventes do Holocausto, ele diz assim, olha, e o chama de vazio existencial. Quando o ser humano perde a percepção de significado e começa a viver só reagindo ao mundo. É aquela pessoa que perde a percepção do propósito, do significado, a percepção
de você perceber as coisas e você começa a questionar, mas ao mesmo tempo a pessoa vive de forma automática, só apenas reagindo. Olha só, quem já viveu uma crise existencial? Olha só, em um determinado momento da minha vida, eu parei e fiquei me questionando. E passei longos períodos, isso aí eu acho que foi mais de um mês adiante, que eu fiquei me questionando qual o meu propósito. E olha só, eu sou nascido e criado de uma forma tradicional, forma cristã, mas não existe essa de barreira de religião que impede o ser humano. Possa ser de níveis diferentes, mas nós vamos ter crises existenciais a se questionarmos e a perguntar realmente se isso que eu estou fazendo realmente tem um significado, de certa forma, geral, literal. A crise existencial é a perda de sentido. Não faz mais sentido eu fazer isso. E olha, eu quero te levar nesse vídeo a você entender que o que você está passando talvez seja uma crise existencial. É importante a gente entender o que é crise existencial, o que é niilismo. Eu não vou falar do niilismo aqui nesse vídeo, fazer um vídeo separado, mas olha só, temos que entender para a gente não interpretar diferente e fazer aquela bagunça, porque nem tudo é crise existencial. Muitas das vezes é só um cansaço, uma fadiga acumulada, um burnout. Então você tem que entender, muitas das vezes, o que está acontecendo com você. Muitas pessoas usam na Bíblia a história de Elias, que Elias passou uma depressão, e outros dizem que foi um niilismo. Mas Elias passou um momento, uma estação espiritual em um momento do seu ministério, mas ele disse que queria morrer, certo? Olha só, existe também a depressão clínica, que não é crise existencial, ela traz sim um vazio, traz sim uma depressão das coisas, mas não é a crise existencial. E é preciso entender isso aqui. Então, olha só, fica até o final desse vídeo, porque nem tudo é crise existencial. E eu vou citar aqui alguns. Olha, o cansaço, você dormir mal, trabalhar demais, tá constantemente enfrentando pressões, até mesmo de si mesmo, né, em fazer mais, em trazer mais resultados, em buscar mais, ter como mais dinheiro, como ter mais dinheiro. E aí as pessoas começam, de certa forma, olha só, muitas das vezes a crise existencial ataca pessoas e evidenciam em pessoas que estão numa vida muito boa, um status bom, financeiro, estão conseguindo conquistar as coisas, estão, sabe, vivendo o que a maioria das pessoas gostaria de viver, mas simplesmente elas param e dizem, olha, eu não sei o que é que eu estou fazendo, isso aqui tudinho não está me fazendo mais sentido, isso aqui, e elas simplesmente param e dão uma pausa. E é importante isso, entender isso, porque de certa forma, como você usa a crise existencial para você dar um pulo. Porque olha só, uma coisa que eu aprendi no ano de 2019 e eu gravei até hoje. Essa frase ficou na minha mente, faça da sua dor o seu sucesso. E olha só, até você entender como fazer, você simplesmente vai dizer, como é que eu posso pegar a minha dor e fazer o meu sucesso? Teve pessoas que passaram por traumas de infância, separação de pais, traições, pessoas que passaram por decepções na vida, coisas grandes, sabes? Que trouxeram traumas emocionais pesados. E como eu vou fazer da minha dor o meu sucesso? Exatamente nessa janela em que você pensa como é que eu vou dar um pulo se eu nem tenho força para me levantar, eu não tenho
compreensão, percepção de que realmente isso aqui tem valor, tem significância. Então você dá o pulo quando você observa que existem pessoas que estão passando a mesma situação. Que existem pessoas que, se você abrir a boca para falar, você vai salvar essas pessoas. Então foi daí que eu comecei a gerar em mim essa resiliência para dizer assim: eu vou além da minha dor, eu preciso ajudar pessoas. Isso lá em 2019. Em 2017 passei uma crise muito grande, que quase entrei em depressão. Em 2019 eu tive uma dificuldade extrema em meu casamento e eu passei um momento muito difícil. Mas olha só, não é alguém técnico que está falando, não é alguém teórico, é alguém que passou, que é alguém que sobreviveu a isso e que sabe que não é fácil. Eu não estou dizendo aqui em nenhum momento você vai ouvir dizendo que é fácil, ou que eu vou te falar aqui vai ser mágico, de maneira nenhuma. Mas eu quero te dizer uma coisa, com convicção, é de que tudo é possível ao que crer. A fé, ela coloca a gente além. Mas não só a fé, a ação da nossa capacidade de interagir com o próprio caos. Sabe, como é que a gente interage com o próprio caos? Como é que a gente pode interagir com algo que está dificultando de eu até enxergar como é que eu vou fazer aquilo? Muitas das vezes, a gente tem que entender que não é o enfrentar, é o atravessar. Sabe? Às vezes a gente tenta enfrentar aquilo e a gente muitas das vezes não consegue. Mas na verdade a gente não tem que enfrentar aquilo, a gente tem que atravessar aquilo. E a crise existencial, você vence atravessando ela. Sabe, um dia eu gosto muito de conversar com pessoas mais de idade, mais maduras, bem mais madura, né? Estou nas faixas do 3.2, mas eu gosto de conversar com 6.0 e é muito bom. E um dia, esse amigo que já partiu, ele disse para mim: olha só, nunca peça para vencer as dificuldades. Porque você vence uma, aparece outra. Mas tenha sabedoria para passar por elas. Você não vai vencer ela e vai levar ela como troféu. Vai levar as dificuldades, você vai levar a experiência que você passou, mas a forma que você venceu. Mas a dificuldade você quer que ela fique para trás. A dificuldade você quer que ela passe, a circunstância que ela quer passe. E olha só, nem tudo é crise existencial. Muitas das vezes é tristeza passageira. Uma falha numa prova. Fui fazer uma prova uma vez e estudei, tirei uma boa nota, mas não foi suficiente para eu passar. É óbvio, se eu estudei, me dediquei e ainda não consegui chegar aonde eu queria chegar, eu fiquei um pouco triste. E essa tristeza, ela me gerou um desconforto. E eu fiquei ali alguns momentos, alguns dias, pensando, refletindo, mas não era uma crise existencial. E muitas das vezes é um romper de um relacionamento. Sabe aquela tristeza quando você rompe um relacionamento? Tá namorando, tá bom, tá um clima bom, porém, de repente algo não dá certo, já não bate mais, os objetivos não estão os mesmos e acaba que não consegue continuar mais e finaliza o relacionamento. E o que acontece? Aquela tristeza, aquela falta de apetite. Então, hoje nós estamos vivendo muitas emoções indisciplinadas, né? Emoções que estão congestionadas de sensações e cada uma vem mais com a potência e uma parece com a outra, parece que vem com os mesmos sintomas e acaba que... Mas olha só, o desânimo espiritual, uma das formas que as pessoas têm, eu estou passando uma crise. E a crise espiritual é uma delas. Muitas das vezes as pessoas têm como uma crise existencial, né? A gente sabe que tem
um pouco parecido, mas é diferente. E a espiritual é algo que muitas das vezes nós estamos achando que está tudo bem, de repente parece que o chão sumiu. E assim a gente lembra de Elias, de Jeremias, lembra de outros que passaram uma crise, né, um momento espiritual em alguma parte que era uma estação, era um momento realmente. E nós seres humanos vamos passar por isso. Em algum momento a gente vai enfrentar e nós temos que estar prontos. Não quer dizer que você vai estar pronto para não passar. Mas você ser inteligente e identificar é o que torna eficiente para você vencer aquilo. Então, o que vence a crise existencial? A pergunta-chave dessa questão. Reconstrução de propósito. Anotou? Olha só, como é que eu posso vencer isso que eu estou sentindo? Você tem um querer. Você tem a pergunta. O como, né? Como é que eu venço? A maneira. Mas você tem que ter a vontade e a ação. Então, essa reconstrução de propósito, ela depende muito da pessoa. Depende muito. Não é da tua força de vontade, é do teu querer e a tua ação. Eu quero, mas eu não vou. Eu quero, mas eu não faço. E aí fica muito difícil. Então, veja só. Primeiro ponto, ou primeiro passo, comece com Deus, ou por Deus. Olha só, Atos 17 e o 28. Eu tenho que ler esse texto aqui porque ele vai fazer referência a tudo que eu vou falar. E ele é a base do que nós estamos falando. Observa só. Atos 17 e o 28. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declararam alguns de vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. É Paulo falando aqui, trazendo uma explicação coerente ao que estava no contexto, mas de forma isolada mesmo. Paulo está dizendo o seu sentido de propósito. E você trazer essa reconstrução, você precisa ir na fonte. Tem pessoas que vai tentar resolver esse problema existencial se destituindo, sabe? Se isolando, saindo de grupos. Isso remete ao que está acontecendo na internet hoje. Há um pinguim que simplesmente deixou ali o seu grupo, foi-se embora em um caminho solitário, indo em frente à morte. E ele simplesmente morre. E o pesquisador da época disse que por mais que tirasse ele, reposicionasse ele, ele iria voltar para lá. Isso remete a crises existenciais do ser humano. Não é só a questão de você procurar o seu próprio caminho, não é só a questão de você procurar os seus próprios objetivos e fazer as suas escolhas pessoais. Não é só isso, não. E muitas pessoas estão trazendo ele como uma maneira de tipo, olha aí, olha, você tem que procurar a sua forma de fazer, é você que tem que fazer seu próprio caminho, mesmo que lá no final encontre a morte. E na verdade, ninguém quer morrer. Na verdade, ninguém quer morrer. E olha só, comece por Deus, porque Deus é a fonte. Deus é a raiz de sustentação. É nele que nós vivemos. É nele que nos movimentamos. Olha só, e existimos. É o propósito maior. Segundo,
reorganização emocional. Muitas das vezes a gente fica sem vontade de orar, de ler a Bíblia. Muitas das vezes ficamos sem vontade de procurar conhecimento, de estudar. Isso traz uma reorganização emocional. Muitas das vezes eu não tenho vontade de orar, estou sem vontade e digo para minha esposa, não vou orar. Isso é bom? Não, é péssimo, é ruim. Mas quando eu vou, mesmo sem vontade, eu estou reorganizando. E muitas das vezes a gente não quer orar e às vezes não tem palavra, mas quando a gente começa a falar, parece que vai surgindo. E parece que, sabe, Deus está ali com as mãos abertas para receber a gente. E a gente fica... E se torna algo bom emocionalmente. Terceiro, comportamento consistente. Paulo, em Filipenses 3:14, ele diz assim, ó, prossigo para o alvo. Esse verbo prosseguir, ele nos traz um esforço intenso e indica determinação pessoal, individual, movimento repetido e disciplinado diário. Olha só que interessante, eu prossigo, isso é algo contínuo, é algo diário. Tem pessoas que começam algo, não terminam e depois entram numa crise e diz assim, mas fulano consegue e eu não consigo. Mas você nem concluiu, você nem terminou. Como é que você vai receber aquilo que você está querendo? Olha só, você só vai saber se você não desistir, se você concluir. E Paulo está dizendo, eu prossigo diariamente, determinado. Eu tenho foco, isso gera significado. Mas além disso, além de você começar por Deus, reorganizar emocionalmente, ter um comportamento consistente, você também precisa ter sentido superior. Lá em Filipenses também 3, do 12 ao 13, Paulo vai mostrar dizendo assim, olha, eu prossigo para o alvo. Não que eu tenha alcançado, e olha que Paulo já era um ícone, um personagem com uma personalidade que todos conheciam. Era mestre, ele era construidor de igrejas. E naquela época Paulo era conhecido demais. E olha só, ele disse, eu ainda não alcancei, mas eu continuo um propósito maior. Eu não me vejo que eu concluir a minha missão. E isso aqui traz sentido de valor ao que ele ainda está para alcançar. É maior do que ele. Não, eu construo igreja, eu estou aqui cuidando, mas ainda não terminei. E quinto ponto, olha só, é muito importante. Comunidade e missão. Eu sei que hoje eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre as feridas emocionais causadas pela comunidade cristã, seja ela qual for. Olha só, tem muitas pessoas feridas emocionalmente. E muitas das vezes com cicatrizes, muitas das vezes com traumas. Mas é importante, não dá para você vencer isoladamente, não dá para você vencer se isolando. Você vai fazer feito pinguim, vai encontrar a morte. E não é isso que a gente quer, não é isso que você quer. Você quer vencer, você quer sair disso. E olha só, muito importante. Isso aqui vai fazer toda a diferença. Comunidade em missão. Você vai ver que no meio do caminho tem outras pessoas que você pode ajudar. Às vezes está até num estado mais avançado que você, está passando dificuldade mais do que você e você está aí achando que é o fim. E olha, Deus, ele quer fazer da tua vida um testemunho. E ele quer fazer com que você veja que o propósito dele na tua vida é através do que você passa, das experiências difíceis, formar você. Isso não é para te destruir, para te matar. Quem quer te matar é o diabo, quem quer te matar e quem te mata é o pecado. Mas Deus, ele quer usar você na tua casa, no teu bairro, aonde você estiver, você seja uma fonte que jorre e que as pessoas consigam enxergar Deus. Você vai vencer isso aí. Olha só,
Eu te agradeço por ter chegado aqui. Eu não vou pedir para você se inscrever, tá? Mas eu te agradeço de coração. O teu tempo é precioso e eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, te ensinado e fortalecido você. Então, te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.